Aqui eu vou ter uma substância chamada dopamina. Essa dopamina, ela vai ser mais cedo ou mais tarde convertida em noradrenalina. Ou norepinefrina, porque a adrenalina também pode ser chamado de, vamos lá, epinefrina. E que depois se tornará somente adrenalina. Adrenalina. Ou, epinefrina. E essas substâncias serão conhecidas como catecolaminas. Então aqui existe um processo importante de conversão daqui para cá e daqui para cá. A dopamina ela é responsável pela energia cerebral, não só do cérebro, mas do corpo inteiro. Por quê? Nós temos o sistema nervoso. Quais? O central e o periférico. O central ele está ali no cérebro, no cerebelo, no bulbo, desce pela medula espinhal ali e pronto. E a partir dali existem várias ramificações de nervos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a cabeça, tenho aqui o pescoço, aqui ó, eu tenho cérebro, cerebelo, desce aqui pela coluna, ó. Tem o bulbo aqui descendo. Aí desce aqui, ó, medula espinhal. Então é como se fosse isso. Uma visão lateral seria assim, ó. Mais ou menos isso, paciente virado para lá. Só que aqui eu tenho nervos importantes descendo, ó, pelo braço, pelo tórax, abdômen, as pernas, certo? E os neurônios, eles funcionam da seguinte forma. Eu tenho um neurônio aqui, outro aqui. Aqui o prolongamento, aqui outro. Para esse neurônio passar uma informação para esse, eu preciso de um neurônio transmissor. Esse neurotransmissor que transmite entre um neurônio e outro a informação. E a dopamina, ela é o neurotransmissor da novidade. Então, sempre que você tem uma novidade acontecendo, seu organismo libera a dopamina. Cada barulhinho de WhatsApp, cada mensagem que você vê que chegou, um telefone que toca, uma campainha que toca, você libera a dopamina. Só que existe um mecanismo importante de conversão. Dopamina vira noradrenalina. A dopamina ela dá uma sensação de relaxamento, de tranquilidade, de serenidade. É uma energia que não te apavora, que não te acelera, como, por exemplo, a serotonina. A norepinefrina, noradrenalina, já é uma conversão que ocorre para um efeito de você agir. Você recebe uma informação nova e você precisa agir de acordo com isso. E depois vem a adrenalina, que é uma energia já mais densa, mais de defesa, de fuga, de perigo, certo? A adrenalina, ela é um hormônio da suprarrenal. Tem muito paciente que chega desacordado com parada cardíaca. O médico injeta adrenalina, o coração volta a bater. Tamanho o poder da adrenalina. Então, existem questões importantes, que é o seguinte, por exemplo, cocaína. Cocaína, ela entra no cérebro e provoca
um boost, né? Uma grande liberação de dopamina. O paciente fica, né, sereno, se achando dono do mundo. Só que depois existe essa conversão aqui, ó. Noradrenalina, aí quer falar, quer encher o saco, não sei o quê. Olha aqui a adrenalina aqui, ó. Daqui que vem a noia da cocaína. É muita adrenalina de uma vez só. Então vem mania de perseguição, ataque de pânico, vem a noia, né? Por exemplo, ó, masturbação. A masturbação, se ela for feita sozinha, tudo bem. Agora, quando você tem a pornografia, o que acontece com a pornografia? São as mulheres mais bonitas do mundo, fazendo de tudo, e uma série de situações, uma série de novidades. Aí o paciente no início, muitos começam na adolescência, acham aquilo uma maravilha. É igual aqui, ó. Quem usa isso daqui vai ter a sensação de que nasceu para isso, porque a dopamina é a molécula que dá a sensação no corpo do sentido da vida. Com isso aqui deficiente, você não vê sentido nas coisas. Você não faz as coisas que você gostava de fazer mais, se você estiver deficiente de dopamina. Então, não dá vontade mais de se relacionar sexualmente, de conversar com as pessoas, de receber notícias de pessoas, de perguntar sobre a vida das pessoas, de assistir filme, de escutar música, de fazer atividade física. Nada mais faz sentido. Então, ó, aqui são situações de novidade o tempo todo. É uma forma artificial de você obter um orgasmo. Depois de um orgasmo, você também libera muita dopamina. Então, depois vira para cá, depois se converte para cá, e aí o paciente fica deprimido, porque a deficiência de dopamina, ela gera depressão. Ó, é esse trio aqui. Principalmente essas duas coisas aqui, as coisas que mais afetam a dopamina num paciente com transtornos neurológicos. Ó. Pornografia e cocaína. O WhatsApp também tem um papel muito importante nisso, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, existe uma substância chamada tirosina, que é um aminoácido. O corpo produz através da fenilalanina, né? Mas você também pode ingeri-lo pronto, principalmente nas carnes, nos animais. Essa tirosina ela vai se transformar por um processo enzimático em várias conversões à dopamina. Então tá aí uma boa jogada. Se você quiser suplementar, em vez de tomar uma droga que force, por exemplo aqui, ó, a noradrenalina, quando ela entra na sinapse, isso aqui chama-se sinapse. Sinapse. Quando a noradrenalina entra aqui, existe um recaptador para vir aqui e puxar ela para fora. E existe um medicamento que segura esse recaptador e inibe a ação dele. Então a noradrenalina entra e fica aqui o tempo todo. Essa seria uma droga psiquiátrica para agir na ação direta da norepinefrina, noradrenalina. Isso a curto prazo tem efeitos benéficos, mas a longo prazo dá problema. Se eu quiser, em vez de tomar um inibidor de recaptação de noradrenalina, eu posso usar esse aminoácido, não é nesse nome aqui, tá? Você vai usar na forma de L-tirosina. Que aí já está ativado, aquela coisa toda, você toma, você vai ver a dose com o seu terapeuta ou vai pesquisar por conta própria, se você quiser. É um suplemento, não tem efeito colateral. E o bacana é que a L-tirosina ela não só vai ser a matéria-prima para dopamina, mas também para um hormônio muito importante, que é a triiodotironina, que é o T3, o hormônio da tireoide. Então é bacana, você pode suplementar direto o T3, mas você pode, por exemplo, se você tem uma deficiência de dopamina, às vezes o seu corpo precisa da tirosina para botar para o T3 e você já tem uma deficiência de dopamina. Olha o problema. Se você tem uma dopamina normal e uma deficiência de T3,
Olha o problema, o seu corpo vai decidir entre qual dos dois, fora outras coisas, que a tirosina serve para outras coisas. Então, a matéria-prima é muito importante. A dieta tem que ser adequada, porque tirosina você encontra muito mais em animais do que em vegetais. A produção de ácido clorídrico no estômago, senão você não digere a proteína para você ter isso aqui solto, ó, tirosina, digerido, para entrar para o sangue e o seu corpo poder fazer. Então, a dopamina, ela tem uma ação muito importante no sistema nervoso, não só no central como periférico. Então, no central, o principal tema é a depressão. Você se mantém sereno se você tem dopamina adequada, por causa do sistema nervoso central. Então, a dopamina no cérebro, na medula espinhal e tudo mais. Agora, no sistema nervoso periférico, por exemplo, ela vai agir na função sexual. Então, enquanto que a dopamina ela está relacionada com o mantenimento da ereção e o prolongamento do prazer e demora mais para o paciente ter o orgasmo e ejacular, a serotonina ela já faz um efeito antagonista. Ela age no não mantenimento da ereção. Ela age diretamente logo na objetividade da satisfação. Então ela encurta, enquanto que aqui ó, aumenta o tempo da ereção, o tempo da ejaculação, o tempo do orgasmo. E aqui a sensibilidade, vamos botar assim, está relacionada com a dopamina. A serotonina ela age no encurtamento da ereção, no encurtamento da ejaculação, no encurtamento do orgasmo, na insensibilidade do pênis. Por quê? No pênis, aqui nós temos dois nervos importantes para falar. O nervo vago, vamos botar aqui vago, que ele sai de lá de dentro, é um dos 12 pares craniais. 12 pares craniais. Sai de um lado e sai do outro. Passa aqui pelo maxilar, pelo pescoço. Se você tiver uma obstrução aqui no pescoço, porque trabalha sentado ou porque é muito tenso e não relaxa, e muita da tensão fica ali na musculatura do pescoço. Olha o problema. Obstrução do nervo vago e o nervo, o nervo vago, né? Vou botar aqui um coração. Ele vai inervar o coração. Estômago. Também inerva o estômago. Rins. Também. E aqui, por fim, no caso eu estou falando de um homem, o pênis, tá? Então, o que acontece? Esse nervo vago, ele está aqui. Ele tem ramificações. Aqui eu tenho o nervo pudendo, P de pato. Ele passa aqui pela parte sacral, ele inerva testículo, o pênis, já tem um nervo todo grande aqui que vem para o pênis. Ele inerva o ânus, tá? Lá atrás. Toda essa parte aqui do peritoneu. Então, essa questão sexual, ela está muito relacionada com a geniturinária. Então, o paciente, ele pode, por uma deficiência de dopamina, ele ter efeitos sexuais no ponto de vista de libido e efeitos urinários. Efeitos também, por causa do intestino, também inerva o intestino. Então, ele pode ter constipação ou diarreia. Ele pode ter incontinência urinária ou retenção da urina na bexiga, porque também inerva a bexiga. A bexiga está aqui um pouco para cima. Os rins, por exemplo, os rins podem estar produzindo muita urina ou pouca. Então existe um sistema todo complexo por causa desse nervo vago. A dopamina, ela precisa entrar aqui na sinapse e fazer essa função de ativação, de energia e também de calma. Então essa dopamina e essa serotonina precisam estar equilibradas. Então o nervo pudendo aqui, ele vai inervar toda essa parte baixa aqui. Então, se tiver uma obstrução, ó, aqui obstrui, nervo vago. E aqui, o paciente muito sentado, na parte aqui da lombar, na parte sacral. O paciente fica muito sentado,
que acontece com o paciente muito sentado? E o ciclista, que ele tem uma pressão muito grande aqui no peritoneu? E agora, como é que vai passar essa irrigação sanguínea para poder irrigar o nervo e o nervo ter condutibilidade elétrica para aí sim ocorrer isso aqui, ó. Todo nervo para funcionar precisa de sangue, porque no sangue está o oxigênio. Então eu preciso de uma irrigação aqui. Então muitas vezes o problema não está na deficiência de dopamina, está no problema de obstrução. A circulação sanguínea não está ocorrendo. Ou tem uma obstrução mesmo, tem sangue indo, mas o sangue não passa. O nervo ele pode ser danificado, lesionado por acidente, ou agudo ou crônico. O ciclista que fica tendo essa pressão aqui no peritoneu aqui, ele não está tendo um acidente crônico, não podemos dizer assim, uma lesão crônica? O paciente que trabalha sentado, um motorista, um paciente que trabalha no computador, olha aí o problema, questão de postura também. Então aqui eu tenho uma obstrução na descida da condutibilidade elétrica do nervo vago. Aqui eu tenho uma obstrução na passagem de condutibilidade elétrica do nervo pudendo. Testículo pode causar orquites, inflamação no testículo. Uretrite, que é inflamação na uretra. Eu posso ter fissura anal ou problemas de não conseguir manter esse músculo do ânus contraído. Então eu posso ter problema de incontinência, no caso das fezes. Urinária também, porque o esfíncter da bexiga também recebe inervação desse nervo aqui. Então, quando eu tenho a dopamina deficiente, ou porque eu tenho um problema aqui, ó, isso aqui causa muita deficiência de dopamina, por um mecanismo de cada vez mais você provocar a novidade, e no momento do orgasmo você libera muita dopamina e fica sem. E vicia, porque a sensação da dopamina é muito boa. Isso aqui também, ó, libera muita dopamina. E a sensação da dopamina é muito boa. E aí existe essa conversão, ó. Dopamina, calma. Adrenalina, atividade. Noradrenalina, né? E a adrenalina, uma hiperatividade. Então, no momento que você tem uma super calma, uma super serenidade, num mecanismo artificial, ó, isso não é natural. Isso aqui, ó, até a masturbação tá? Agora, a pornografia não. No sexo, você possui já um equilíbrio entre isso aqui, ó, dopamina e serotonina. Quem consome muito a pornografia, desenvolve ejaculação precoce. Por quê? A dopamina cai, e a dopamina não mantém a ereção, mantém a ejaculação e mantém o orgasmo. Se ela cair, vai ter mais serotonina agindo. A serotonina age na saciedade. Ela age no encurtamento, na finalização da ejaculação e do orgasmo. Então, se eu tenho isso de menos, eu posso não ter isso de mais, mas isso de menos, isso vai ter uma predominância aqui. Esse é o conceito, é predominância. Se eu tiver serotonina demais, eu vou ter uma síndrome serotoninérgica. Ataxia, acaxia, tremedeira, síndrome das pernas inquietas, taquicardia. Isso é o papo para outro vídeo. Agora, eu tendo isso normal e tendo isso de menos, ó, isso provoca. Isso provoca. E eu sei que hoje em dia é necessário, mas ó, o WhatsApp, tá? É mensagem o tempo todo, é novidade o tempo todo. A resposta que a gente vai receber, a gente fica na expectativa. É dopamina sendo produzida, estimulada o tempo todo. Essa dopamina, em algum momento, vai virar noradrenalina e depois adrenalina. Eu fico ansioso. Eu fico depois com depressão, porque eu estou com menos aqui. Ó. Eu fico com insônia. Eu fico com crise de pânico, ataque de pânico. Porque outras coisas ocorrem também. Então, esses 3 pontos aqui, ó, prejudicam a minha dopamina. Esse componente aqui é a matéria-prima para a minha dopamina, certo? E eu tenho questões cerebrais
que aí no caso eu vou botar depressão, mas também está relacionado, por causa dessa conversão aqui, isso caiu, eu fico deprimido. Depois, ó, converteu para cá e para cá, aí eu fico ansioso. Posso ter até um ataque de pânico. Então, o sistema nervoso central, eu vou ter uma ação, vamos dizer assim, a grosso modo, cerebral. Dopamina é importante para o sistema nervoso central, para eu ter um efeito cerebral. E a dopamina, ela também tem um efeito no sistema nervoso periférico. Por exemplo, efeito sexual.